Bom, as apresentações vão ser dispensadas, né? Todo mundo me conhece. E essa pequena palestra é apenas para dividir um pouquinho do conhecimento que eu sei, que eu tenho sobre radioenlace. E a gente vai ver um pouquinho do conceito que é realmente necessário para no finalzinho, não sei, lá pelos seus 10, 15 minutos, a gente ver na prática tentar fazer um enlace de rádio, se assim funcionar. Bom, a gente vai ver primeiro pela propagação, os fenômenos que ocorrem, alinhamento, a zona de Fresnel, né? A disponibilidade do enlace. E no finalzinho a gente vai mexer com os softwares, o Peflos e o Ubiquiti, ou Ubiquiti, não sei como chama, Calculator, que a gente encontra no site mesmo. E para nos ajudar, apenas para dar um apoio ao Google Earth, para a gente ter ideia de perfil de elevação, essas coisas, o terreno. Bom, o enlace, o próprio nome já diz, né? É a ligação de algo. No nosso caso aqui, seria um link de duas antenas que transmitem informações através de ondas eletromagnéticas. Ah, mas como é? É simplesmente a gente alinhar duas antenas e a gente consegue fazer um enlace? Não, existem vários parâmetros, vários fatores que podem ou não contribuir com a qualidade do sinal, do enlace, enfim, com a viabilidade do enlace. A gente começa com uma polarização, que é, no caso, a orientação do campo elétrico, que é criado quando uma onda eletromagnética se move no espaço. Além dessa polarização que a gente está vendo aqui em azul, que é a polarização vertical e horizontal, a gente tem a circular, mas que não vai ser tratada, porque a circular ela não é para links, não é somente para transmissão, essa ela também não recebe, é mais para TV. A polarização vertical, horizontal, ela é importante, porque quando a gente vai fazer um enlace, se uma antena tiver com uma polarização vertical e a outra na horizontal, acontece o fenômeno da polarização cruzada, a interferência, e a gente perde boa parte do sinal. A gente pode ver nas nossas antenas, infelizmente não dá para tirar, mas tá vendo ali a cornetinha dela, né, lá na ponta, bem aqui, ó. E atrás dela tem um H e um V, e é através daí, no caso nas antenas, no rádio mesmo, que a gente consegue mudar a polarização dela. Mas, no caso da Ubiquiti, a polarização dela pode ser feita também no software. No caso, tem que sincronizar, né? Tá. Alguns fenômenos que acontecem na propagação. Vai ser a gente vai ver bem rasteiro mesmo, não vai se estender muito. O que é importante para a nossa região, o desvanecimento plano, ele traz atenuação por chuva, né? Como assim? O que acontece? Na nossa região, ela é uma região muito propícia em certo período do ano que ocorrem muitas chuvas, então a gente tem que ficar atento para esse tipo de coisa. Enlaces com frequências abaixo de 10 GB, eles ficam livres dessa atenuação por chuva. Acima de 10 a gente tem que tomar um cuidado bem maior. O que acontece é que o comprimento de onda, ele é inversamente proporcional à frequência. Quanto maior a nossa frequência, menor o comprimento de onda. Vou dar um exemplo aqui, bem básico. Não liguem para o meu desenho. Quando a gente tem uma frequência bem elevada, o nosso comprimento de onda ele é baixo, né? Supondo que isso aqui seria um pingo de chuva, uma gota d'água. Quando a gente tem uma frequência muito elevada, o nosso comprimento de onda acaba por não contornar esse obstáculo que é a gota d'água, e ela acaba absorvendo, né? Quando a gente tem uma frequência baixa, no caso de 10 GB, no nosso caso a gente vai parar com 5.8, né? A gente acaba tendo um comprimento de onda maior e acaba por si, de uma certa forma, contornando esse obstáculo, tá bom? Esse é um problema que nós não teríamos no caso dos nossos enlaces abaixo de 10 GB. Bom, outro problema
que a gente pode ter nos fenômenos de propagação, que eu destaquei, seria a reflexão, que a gente tem uma imagem aqui embaixo, ó, tá? O nosso enlace que a gente fez, que nós fizemos para o Acará, ele não foi um tanto difícil, apesar de ser por cima do rio. A gente pode ver que os raios das ondas aqui chegam e aqui eles vão se espalhar, né? E isso aqui pode haver perda, interferência e tudo mais. Imagina que essa superfície aqui é a água, é o mar. A gente tem aqui uma superfície plana, que é uma permanente, não plana, perdão, permanente, e ela vai sempre estar refletindo no mesmo ponto sempre, né? Mas imagina aqui com o fenômeno das marés subindo e descendo, entendeu? A gente pode ter um problema que é o de desvanecimento, no caso seletivo, né? E como a gente resolve, como uma maneira da gente resolver um enlace por cima da água, que é o multipath, né? Perda por multipercurso. Uma das técnicas é a técnica de diversidade, seria de colocar além de uma antena, além dessa antena receptora, mais uma, que quando o sinal fosse refletido, ela também captaria. Lembrando que essa segunda antena seria só para recepção mesmo. E vocês podem ver aqui, ó, a antena 1, o sinal, né, e a recepção na entrada. Já com a antena 2, olha como já fica. Tá vendo? A gente não tem tanta perda aqui, se mantém entre 40 e 50 dBm. Tá ok? O alinhamento é a diretividade da nossa antena. Aqui a gente tem a cornetinha, né? E aqui a gente tem o lóbulo principal e os secundários. O lóbulo principal, ele é o que concentra a maior parte da potência. Digamos que 80% da potência do sinal está concentrado aqui. E os demais se concentram nos lóbulos secundários. Em enlaces curtos, existe, não um problema, mas é uma coisa a focar, para não deixar passar em branco, que nem a questão da polarização. Muitos técnicos, isso foi o que me contaram, né? Eu não tenho tanta experiência assim, que quando o enlace é curto, eles apenas colocam a antena eles acham que estão uma à frente da outra, estão alinhadas, mas nem sempre é bem assim. Pode ser que a antena do outro lado lá não esteja alinhada diretamente aqui. Pode ser que o lóbulo dela esteja apontado para cá, o principal, e o secundário. Ou seja, pode ser que o principal daqui esteja apontado para o secundário daqui. Entendeu? Então a gente não tem uma completa transmissão, uma transmissão perfeita, né? O que a gente faz? O software, ele faz o alinhamento, que é através do azimuth, que é a varredura do ângulo horizontal, né? O Pathlos, ele já dá para a gente, no final ele gera um relatório e o técnico na instalação tem que seguir à risca esse relatório em relação ao azimuth. E no caso das nossas antenas, que a gente vai usar, ela faz o alinhamento também no software, através de um bip ou através da potência do sinal. Enquanto o técnico está fazendo a varredura, o outro está aqui embaixo, olha, isso, mais para a direita, mais para a esquerda, olha, parou. É mais ou menos como funciona quando o técnico da Sky, a Oi TV, vai na sua casa, né? É importante atentar para isso. Bom, a zona de Fresnel. Imagina que por cima das nossas cabeças existe uma bola de futebol americano, invisível, que ela é a nossa zona de Fresnel, que por onde é feita a transmissão desses sinais, dessas ondas eletromagnéticas, né? Por onde é feito, por onde sai nosso enlace. Ela tem essa forma elíptica. Essa aqui seria a linha divisada da zona de Fresnel, tá? Aqui ao lado a gente tem a segunda zona de Fresnel e essa aqui é a principal, a primeira. Nessa primeira ela concentra 60% da nossa transmissão. A segunda zona de Fresnel, ela carrega as demais, tá? 40%. Caso haja obstrução, seja ela por árvores ou por construções, na segunda zona de Fresnel, ainda assim é possível a gente fazer uma transmissão sem ter tanta perda assim, de sinal, porque, como eu falei para vocês, a maioria da potência está constituída aqui nessa primeira zona de Fresnel.
Supondo que essa obstrução esteja já ocupando certa parte da zona de freno, a gente vai ter uma perda de sinal qualitativa aí. Porém, se ela não obstruir a linha divisada, se ela obstruir a linha divisada, a gente não tem sinal nenhum. Ela tem que estar alinhada e as antenas têm que se enxergar. A gente tentou fazer um enlace daqui do PCT para o prédio do leque, mas não tinha linha divisada. Então, nós tentamos mesmo assim, e foi somente para comprovar mesmo que, já que a antena não se enxergava, não foi possível realizar o enlace ficou inviável. Aqui seria a disponibilidade do enlace, não dá para ver bem aqui a zona que está em azul, mas esse pedacinho da árvore ela obstrui apenas uma parte da segunda zona de freno, no caso esse enlace aí seria viável. Eu vou mostrar para vocês agora o péfalos e esses tópicos aqui é apenas para eu não esquecer de mostrar para vocês lá. Vou dar uma saída aqui. Bom, esse aqui é a tela de inserção de dados. A gente vem aqui no módulo, olha, o summary. E eu já usei um enlace feito, que foi o do Acará, né? Mas esse é, no caso, um dos enlaces, porque nós tivemos dois. Um daqui da reitoria, no caso da UFPA, para o porto, e do porto para a associação. Aí eu peguei aqui, ó, o primeiro access point, desculpa aí, seria o Porto BV, né? Boa Vista Porto. E onde seria recebido seria na BV Associação, Boa Vista. Nós tivemos que colocar as coordenadas, inserimos aqui, ó. Mas como isso foi feito? Agora eu precisaria da internet para mostrar para vocês. Eu acho que já tá. Já? Olha aí. Deixa eu botar aqui. Já era para estar ok aqui. Bom, primeiramente, se a gente quer calcular, a gente tem, por exemplo, uma certa coordenada. Eu quero fazer um enlace daqui da universidade para minha casa. Eu posso usar aqui, por exemplo, mas eu não tenho as coordenadas. A gente pode usar ferramentas como o Google Earth, né? Aqui, onde é que está aqui? Aqui ele fechou? Outra aba? Outra seção do plano aí do lado. Cara, eu acho que ele fechou. Eu acho que ele fechou. Mas assim, se a gente não tem as coordenadas, né? A gente pode usar ferramentas como o Google Maps, ou até aqui da Airlink e o BitKey, né? Que ele já... Você apenas leva as suas antenas, no caso, para o ponto que você quer, mas você tem que saber direitinho qual o ponto que você quer aqui. Vamos supor, vamos para o UFPA agora. Não sei se dá para ver bem, mas digamos que a gente está aqui no PCT, mais ou menos por aqui. Tá? Vamos fazer um daqui lá para a reitoria, mais pertinho. Deve ser por aqui mais ou menos. Quando você... A linha verde já diz que o enlace é viável, né? No caso, a gente teria que incluir aqui qual a frequência que a gente ia usar, né? O tipo de antena, que no nosso caso que a gente tem a de 23 dBi, que é... Não lembro o nome dela no momento. E aqui a altura. Se nós temos, por exemplo, lá na reitoria, uma altura de 20 metros, e aqui também de 20, vamos ver como ia ficar nosso enlace. Bom, ele considera que o nosso enlace é viável, aqui ele mostra a linha divisada, né?
a primeira zona de Fresnel e a segunda de Fresnel. Mas lembra das coordenadas que eu falei agora há pouco? Esse software ele já mostra as coordenadas, só que elas vêm em coordenadas geográficas, isso não, decimais, não é isso? O que a gente faria? Poxa, a gente quer calcular no Pathfulness porque ele já gera um relatório. Vou te dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E a gente vai calcular aqui. A gente jogaria nosso... Aqui a gente muda o datum. A gente vai ver nossa longitude agora. Essa é da primeira. Esse aqui que eu estou copiando e colando é da nossa primeira... Eu acho que esqueci de assinar. Eu vou colocar lá, menos. Isso seria um passo a passo para a gente incluir as coordenadas no Pathfulness, tá bom, gente? Aqui a gente vê como é que a gente vai querer receber, né? No caso geográfico, a gente muda o datum, que é o modelo matemático que faz análise do solo, do terreno. E tá aqui. A gente tem a nossa longitude, a nossa latitude e longitude em graus, minutos e segundos, né? A gente colocaria isso aqui no Pathfulness, tá bom? Que seria aqui só não dá para copiar e colar, porque eu não sei se é outro sistema. 1,27, 51. Falei. 1,27. 1,27, 51. 751. Ponto, não lembro aqui. Ponto. Se eu não me engano, 924. 924. 924. 924. Bora ver a longitude e a gente já vê se já dá mesmo. Agora a gente está tentando fazer um enlace da reitoria diretamente para a associação. Isso é meio que audacioso. 48. 26. 42. 023, se eu não me falha a memória. 092. 09. O Pathfulness ele já faz o cálculo já aqui imediato. Olha, lembra que a gente estava falando sobre o azimuth, que é o ângulo na horizontal? Esse seria o ângulo que a antena ia ficar. Algumas antenas como a nossa, ela já tem marcado, tipo como se fosse uma régua ali do ângulo mesmo. E aí o técnico ia subir, ia olhar, nesse ângulo aqui devido ao relatório. Beleza? Ele também já calcula a distância aqui, ó. Ele já calculou a distância de um ponto a outro, né? Aqui eu vou mudar, vai ficar o FPA. Ele deu 7 quilômetros, quase 8 quilômetros, né? Que é realmente a distância daqui da UFPA para o Porto era 6, né? E mais adentro são 2, mais ou menos. A gente pode mudar a altura da antena, vamos manter aqui nos 40 metros e supor que lá na associação seja 15 metros mesmo. Aqui a gente pode alterar a frequência, mas a gente vai trabalhar com 5.8 GB, né? Então a gente não vai mexer nela. E aqui que eu falei para vocês, da polarização vertical, tá? Aqui ele já considera para 2 antenas. Eu não sei se em outros softwares ele tem que colocar de uma e tem que colocar de outra. Também calcula a perda no espaço livre. Vamos ver lá como ficou o nosso enlace. Vê meu tempo aí, cara. Já vai dar um xarifado para qualquer de vocês? Nossa. Então, esse seria o nosso enlace. Assim, supondo o software, esse seria o nosso perfil de elevação. O Google Earth ele ajuda bastante, porque você pode também ver o perfil de elevação já de uma forma assim, como se você estivesse no local. Entendeu? Muitos engenheiros, como eu vi no treinamento,
quando eles iam fazer um enlace na cidade, eles usavam o Street View, né? E viam ali, tem muito prédio, tem mais ou menos isso. A gente está na Amazônia, existem castanheiras, 50 metros, e eles colocavam. Mas como é que... Esse seria o nosso perfil de elevação, né? Aqui talvez são árvores, talvez das ilhas lá do Combu, né? E realmente pode sim chegar a 24 metros. Aqui a gente pode, supondo que fizeram lá na Ilha do Combu, agora fizeram um prédio lá. A gente pode colocar, vamos supor aqui, em meio quilômetro, a gente pode adicionar uma estrutura ou uma faixa assim de estrutura, pode ser árvores. Olha, vocês estão vendo que eu estou correndo aqui, ó, tá? E aqui eu vou colocar a altura, supondo que seja 20 metros. Entendeu? E a gente vai lá no nosso enlace e olha só o que aconteceu. Supondo que essa vegetação cresceu de um dia para o outro. Esse enlace ainda seria viável, mesmo assim, ó. Tá vendo a nossa primeira zona de inferno livre? Com a segunda... Isso, ele continua viável mesmo assim. Mas, eu acho que seria um pouco arriscado. O que a gente teria que fazer? Teria que mudar o perfil, a altura da antena. Lá no Summary. Vamos aumentar aqui para 20 metros. Que foi esse problema que nós tivemos em... Olha só como já subiu. Ó. E aqui a gente pode adicionar estruturas como prédio, apenas uma árvore. Tá, o Pathlos ele faz isso. Porém, tem um software que ele é, na minha opinião, bem melhor que o Pathlos. E ele já traz o modelo, tipo, você não precisa inserir nada. Os caras atualizam, não sei se mensalmente ou anualmente. Você vai na cidade e ele te dá exatamente o prédio que está ali, a altura que o prédio é. Se tem uma vegetação, ele te dá exatamente, você não precisa inserir. Ou ter que ir no Street View e chutar mais ou menos, aquele prédio ali tem 40 metros, eu vou colocar aqui no Pathlos. Entendeu? Essa é uma vantagem de usar, se eu não me engano, é o Cell Planner. Que é o nome desse software. Eu não sei se é Cell Planner ou Link Planner. Mas ele é muito bom. Bom, acho que meu tempo está acabando. E para gerar um relatório, 8 minutos. Beleza, esse é meu enlace, supondo que eu vou fazer diretão mesmo, para lá para a associação, sem ter que chegar no porto e tudo mais. Eu geraria esse relatório que é simples, porque ele é simples. Antes disso, como a gente está usando esse tipo de antena, a gente não precisa especificar aqui o modelo do rádio, o estado, enfim, essas coisas. Então ele parece um modelo bem simples, mas que tem que ser respeitado pelos técnicos, porque aqui ele dá o azimuth, né? As coordenadas, tudo mais, a distância, a elevação, a altura que a antena vai ficar, a perda no espaço. E é isso, gente. Deixa eu ver se tem... Eu acho que eu tenho sim alguma coisa para mostrar para vocês. A faixa de estrutura, meu de path. Seria isso mesmo. Acho que foram uns 30 minutos. Agradecemos ao Alan. Se você puder editar minha voz no YouTube para ficar melhor. Nossa. Que vai sair lá igual o Donald. Então, gente.